Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que estão conosco de primeira vez, pela primeira vez, recebam as boas-vindas especiais. Vamos nos ajeitando aqui, né? Sempre as desculpas para quem está aí fazendo penitência no chão, mas a gente soluciona esse problema do dia. Bom, temos algum aviso para dar específico hoje? Bom, sobre Mendes, né? Eu queria que as pessoas que se inscreveram para Mendes, que já temos mais de 90 pessoas inscritas. Então, eu acho que o nosso espaço está se esgotando em termos de, eu acho que não há mais condição de receber mais gente lá no grupo. Mas, enfim, eu só pediria que aqueles que se inscreveram pudessem deixar os seus e-mails, se estão aqui ou se conhecem alguém que não está aqui, para que nós pudéssemos nos comunicar, porque a partir de agora, nessas 2 semanas que nos faltam até o dia 29, nós vamos começar a passar informações a respeito do programa, da nossa intenção, do tempo em que a gente vive, né, esse tempo intenso, e temos que aproveitá-lo, porque a hora já soou há muito tempo, o momento de aproveitar a chamada da espiritualidade é agora. Não foi ontem, nem será amanhã, é agora, nesse instante. Então, a ideia nossa do Encontro em Mendes passa por este princípio, por essa visão. O que nós vamos buscar lá tem tudo a ver com a época que nós vamos nos encontrar. E mesmo aqueles que não possam ir, nós já vamos estar juntos na segunda-feira, nós gostaríamos muito que estivessem conosco também de uma outra forma. Segunda-feira que vem a gente detalha um pouco mais isso. E, aliás, dia 25 de maio, nós vamos ter a sorte de nos reunir aqui na próxima segunda, no dia do aniversário natalício físico de Padre Pio. Padre Pio nasceu no 25 de maio de 1887, no sul da Itália. Então, como esse ano nos tem dado belas surpresas, na próxima segunda-feira nós vamos estar reunidos aqui e a gente aí pretende detalhar um pouco para quem vai estar e para quem não vai, fisicamente, né? A data é muito importante e a gente detalha melhor isso na segunda-feira. Otton, tem leitura? Por favor. Vocês estão vendo que hoje eu estendi aqui, eu pedi para baixar um quadro. Não se assustem. A gente não vai fazer aula de Kabbalah hoje aqui. Nós vamos nos referir a esse quadro, sim, certamente, mas de uma forma que eu espero seja bastante interessante e instrutiva para nós. Tudo pronto aí, Otton? Vamos lá? Sai na intuição mesmo. Puxa a primeira folha que vier e você lê. Essa é uma boa ideia. Não é? É uma boa ideia. Oi? Sim? O short time aqui. Esse adesivo. Já está disponível aqui esse adesivo para que vocês possam pôr em superfícies transparentes, tipo vidro de carro, vidro de casa. Que legal. Já está aí vendendo? Um da casa de Padre Pio e outro da Vila Pio. Isso vai nos ajudar a, enfim, continuarmos a nossa empreitada no campo físico, que é fazer com que o número 170 lá, que nós recebemos em doação, a casa do número 170 dessa mesma rua aqui da Rua Assunção, em breve possa estar abrigando os nossos trabalhos. Se vocês imaginem que estão olhando no espelho, então vocês vão ver aqui Vila Pio, né, desse lado, e Casa de Padre Pio pelo outro. Está bem bonito, parabéns para quem fez. Eu não tinha visto ainda, estou vendo. Tá? E está à venda lá embaixo. Sim? Zé, Caldas, a sua exposição de fotografias ainda está lá para a gente saber? Até que dia? Dia 30 ou mais uns 10 dias? Há o endereço para as pessoas que...
Avenida Pasteur, no ateliê da imagem. Quadro 53. Quadro 53. Ateliê da imagem. Ateliê da imagem. Quem é fortemente recomendado que vocês venham lá. Muito legal. Mas ela está dizendo aqui que é indescritível. Engrossando aqui, vamos ver. Não enxergo nada. Caixa. Cada vez que eu vejo esse quadro aí, eu fico preocupado. Isso é bem coisa. Um dia não vai ficar. É bem coisa. Bom, posso começar com historinhas ou posso ficar direto no assunto? Vai direto na sua, só muito assim. Vai direto no assunto? Então tá bom. Um grande místico indiano, Kabir, estava passando ao lado de um mosteiro. O sacerdote do mosteiro estava fazendo suas orações matinais aos berros. Kabir entrou, balançou o homem e lhe disse: "O que você está fazendo? Você acha que seu Deus ficou surdo? Por que você está gritando? Basta apenas sussurrar. Na verdade, não há necessidade de sussurrar. Simplesmente a atitude já é suficiente." Oração é uma atitude. Oração não é algo que tenha de ser feito. É mais exatamente uma qualidade. Chama de atitude devocional. E você estará perto da verdade. Oração quer dizer atitude devocional. Conduzimos à altura da revelação mística. Sublime além de todo pensamento e luz. O silêncio foi uma prática espiritual. Na Índia existe uma seita de yogis silenciosos chamados Mauni Babas. A palavra Mauni significa silêncio. E para esses yogis, esse silêncio é atividade essencial. Uma vez perguntei a um deles, cujo nome também era Mauni Baba, por que fazia silêncio? Em resposta, ele apontou para um discípulo, um adolescente que ainda não tinha feito o voto de silêncio. Ele me disse que Mauni Baba só conversa com Deus. E eu perguntei: e as pessoas, e os pássaros, e os animais? O garoto disse que Mauni Baba tinha aprendido tão bem a falar com Deus que para ele falar com qualquer pessoa era como falar com Deus, em silêncio. Isso me lembra Surdas, a poeta cego indiano do século XVI, cujo nome foi dado pelo meu primeiro guru, Nen Karoli Baba. A devoção de Surdas era tão grande, tão completa, que diziam que ele era cego para tudo, menos para Deus. Ele via em vigília silenciosa e visão interior. A única qualidade que distingue os grandes profetas de todos os tempos é a capacidade de ouvir e escutar a presença divina ou sagrada. Rumi escreveu: Deus disse, de Maomé,
ele é uma orelha. Criando uma prática de silêncio. O silêncio é verdadeiro. O silêncio é graça. O silêncio é de ouro. O silêncio é medicinal. O silêncio cura. Silêncio é real. Está dentro de você. Eu tinha muita coisa, mas o tempo está correndo. Eu vou apenas dizer mais uma e terminar como terminei semana passada com o mestre Eckhart, agora que eu falei de silêncio. Rezam meus olhos quando contemplo a beleza. A beleza é a sombra de Deus no mundo. Nada em toda a criação é tão parecido com Deus quanto o silêncio. Obrigado, Otto. As leituras são sempre muito interessantes e eu acho que eu uso adivinhar alguns pensamentos que passaram pela cabeça de vocês enquanto a gente faz essas leituras, né? Em relação ao silêncio, de que silêncio nós estamos falando? Silêncio puro e simplesmente externo, quando a gente cala a voz, pode dar espaço, né? E, infelizmente ainda, eu diria que nós todos aqui certamente nos incluímos dentro desse conjunto. Certamente quando a gente cala a voz externa, vem um ruído interno muito grande, né? São as nossas inquietações, os nossos pensamentos descontrolados. E quando se fala no silêncio, quando o Otto cita esse, o silêncio dos místicos, é aquele silêncio que ele pode existir externamente, e existe externamente, mas acompanhado de um estado interno, esse sim, o verdadeiro silêncio, de tal união com o divino, que ele pode também se manifestar quando se fala. Então esse silêncio é algo maior do que o próprio silêncio. É um silêncio que nós, para atingi-lo, certamente ninguém vai buscar esse silêncio matraqueando ou tagarelando, porque aí nós estamos apenas juntando o ruído externo ao interno. Mas quando nós silenciamos externamente e encontramos dentro de nós quase sempre as nossas inquietudes, esse trabalho deve começar pelo encontro divino desse silêncio. O Joel Goldsmith, que é um dos grandes mestres que viveu no século XX, deu a um dos seus livros um nome muito sugestivo, bastante sugestivo até, chamado O Trovejar do Silêncio, em tradução para o português. O silêncio tem o poder do trovão quando ele é atingido verdadeiramente. Ele é mais poderoso do que o trovão. Mas sempre lembrarmos de que silêncio estamos falando, né? Por silêncio, até nós vamos agora, falamos em mentes, nós vamos experimentar silêncio. Quem vai, se prepare, porque nós vamos ter, não todo o tempo, mas um bom tempo de silêncio com o objetivo do silêncio interior. Bom, vamos nós com o nosso ousar de hoje. Hoje eu vou ousar, eu estou meio preso, acho que eu vou botar para trás. Só um segundo. Assim, né? Aqui na casa do Padre Pio, uma das coisas que nos felicita é a oportunidade e a liberdade que nós temos de transitar sem nenhum medo, sem nenhum pudor, por diversas abordagens espirituais, por diversas escolas espirituais, com um sentido, com um objetivo só: entender, buscar, encontrar e realizar um fato. Que nenhuma dessas escolas, nenhuma dessas abordagens disse algo diferente da outra. O que nós fazemos aqui será sempre essa busca. E, portanto, hoje, e sempre que a gente puder fazer isso, e cada vez será mais claro isso, porque ao longo do tempo, a casa fez há pouco tempo, no dia 13 de maio, 7 anos de vida física aqui em Botafogo, os ciclos se abrem, nos propõem avanços, o nosso novo ciclo fala cada vez mais: Casa de Padre Pio, apareça assim. Hoje eu queria que vocês então me permitissem contar duas histórias de uma mesma coisa, aparentemente diversas, trazidas e tiradas de duas tradições diferentes,
mas o que nós vamos tentar fazer hoje nos minutos que nós temos é entender que lição a gente pode tirar disso, porque também não adianta nós fazermos aqui histórias que não sirvam para nada, trabalhos que não tenham frutos. O que a gente espera é que cada um de nós, ao sair hoje daqui, saia com uma semente plantada dentro de nós e com um movimento a ser feito ou já feito, interno. Uma delas, eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, certamente muitos já sabem, mas eu acho que ela é tão significativa, tão ilustrativa, porque fala diretamente às perguntas que nós nos fazemos todos os dias, que nos fizemos quando estávamos encarnados em outras vidas, que continuamos nos fazendo quando desencarnamos e vamos para os planos invisíveis. O que é o mundo? O que é a criação? Quem é o Criador? Quem somos nós? Viemos de onde? Estamos aonde? Vamos para onde? Shri Krishna tinha um dos grandes devotos seus, talvez o maior dos devotos, aquele que o acompanhava todo o tempo nas suas caminhadas, chamado Narayana. Narayana, que bebia na presença de Krishna, como avatar que era, e que a sua vida física espelhava com toda a plenitude a natureza divina que existe em cada um de nós, ouvia as palavras, buscava os ensinamentos, mas dentro dele havia alguma coisa que estava sempre o machucando, uma pergunta que sempre o feria. Ele ouvia Shri Krishna falar de Maya, e ele não conseguia entender o que fosse Maya. Maya é uma palavra que eu acho também que quase todos nós aqui ouvimos falar. É uma expressão sânscrita que quer dizer, na sua literalidade, a força de Brahma, o poder criador de Brahma, a manifestação de Brahma. Mas Maya, por ser uma força emitida por Brahma, é mais entendida como ilusão, por uma força ilusória, e todo o alicerce da visão védica do mundo passa pelo entendimento de um conceito chamado Maya. E certamente aqueles de nós que fomos buscar o entendimento do que seja do que fosse Maya, tivemos uma passagem como Narayana. Porque se tudo é ilusão, se vivemos em ilusão, o que é o real? E essa pergunta vivia dentro dele, e um dia ele andava com Krishna, muito ensimismado, num silêncio que não era bom, quieto e lá dentro, levando os seus pensamentos e toda a sua confusão interna. E aí ele não aguentou, Krishna caminhava perto ao lado dele, e ele disse: Bhagavan, eu gostaria muito de saber o que realmente seja Maya. Porque eu já ouvi as suas explicações, eu vejo as suas ações, eu vejo os seus atos, eu vejo a sua presença, mas ainda escapa para mim o conceito de Maya. Krishna sorriu para ele, os dois foram caminhando, e chegado um determinado momento, Krishna parou num lugar que a vegetação não era farta, disse assim: Narayana, eu tenho sede. Será que você não podia buscar um pouco de água para mim? Narayana olhou em volta e viu que eles estavam realmente muito afastados de qualquer lugar que pudesse ter um poço, e a própria vegetação era muito ruim, muito escassa. E ele, devoto que era de Krishna, completamente entregue, sai a buscar a água para o seu Senhor, para o seu Bhagavan. Anda, eu vou beber água também, só um pouquinho. E entra num vilarejo. E nesse vilarejo, ele vai direto a uma casa. E bate a porta dessa casa. Quando a porta se abre, um camponês o recebe e ele diz: eu sou Narayana, discípulo de Shri Krishna, e eu gostaria de pedir água para o meu senhor. Não tem problema, entra aqui um pouquinho. Quando ele entra, ele vê uma das filhas do camponês. E naquele instante, o olhar dos dois que se cruza, duas almas gêmeas que se encontram, ele fica completamente hipnotizado pelos olhos daquela camponesa, senta, começa a conversar, o camponês chega, o copo d'água fica repousando sobre uma mesa, e ele, ao conversar,
Vai passando o dia, a noite passa, e no dia seguinte ele faz uma proposta de casamento à filha do camponês, porque tinha sido tomado por uma súbita paixão. O camponês fica muito feliz ao saber que Narayana, o grande Narayana, porque ele era um discípulo famoso, tinha sido dado a honra a eles de estar na casa e querendo casar-se com sua filha. O recebe, os dias se passam, festas, noivado, casamento, os dois se casam e eles têm filhos. Narayana, então, deixada de ser o discípulo de Krishna, se estabelece como co-participante do trabalho daquele camponês que não era tão pobre, mas Narayana, como alguém realizado, fez com que viesse abundância para a casa do camponês. E mais rebanhos, mais ovelhas, mais vacas, mais plantação, um filho, 2 filhos, 3 filhos. Narayana se torna respeitado naquela pequena cidade e vive uma absoluta harmonia com sua família e com seus 3 filhos. Os filhos grandes, já perto da adolescência. Um belo dia, aquela comunidade que não ficava muito longe de um dos afluentes do Ganges, é tomada por uma chuva de monção muito forte, e os rios transbordam, e de repente Narayana se vê em meio de uma inundação que leva seus gados, que leva o seu gado, que leva as suas ovelhas, as suas posses, e a sua grande preocupação é em salvar a sua mulher e os seus filhos. Ele tenta fazê-lo. Ele nada, ele consegue salvar pelo primeiro momento, mas era muito forte a inundação, o carrega para lá, o carrega para cá, vai primeiro a sua mulher. E ele continua atrás de tentar salvar o primeiro filho, vai o primeiro filho. E os outros 2 se vão, em algum momento depois. Muitos dias a ter se passado, as águas baixam, Narayana se vê só, sem posses, sem a mulher, sem os seus filhos. Começa a caminhar. E passam-se mais dias. Ele se transforma novamente num mendigo, num sadhu, andando, muito triste e muito ensimesmado por tudo aquilo que ele havia perdido. Passa-se mais tempo. Um belo dia, sem pensar, ele volta a um local parecido com aquele. De repente, na sua cabeça começa a vir uma imagem e Shri Krishna, há muito tempo, tinha parado com ele pedindo um copo d'água. Quantos anos fazia? Logo em seguida, ao caminhar, ele vê a figura inconfundível de Shri Krishna em toda a sua beleza espiritual. Ele corre desesperadamente para contar para Krishna tudo aquilo que tinha passado, tudo aquilo que ele tinha sofrido, todas as dores, toda a luta, toda a prosperidade, toda a perda. Quando ele chega perto, a voz de Krishna diz: Narayana, eu estou aqui te esperando há meia hora, cadê o meu copo d'água? E quando ele cai aos pés do Senhor, Krishna chega e diz assim: você agora teve uma noção do que seja a minha Maya? Eu acho que essa história é bastante significativa para nós todos, que temos buscas espirituais e vida pela frente. Ela diz muito, mas aí, na nossa ousadia aqui da casa, eu queria acrescentar uma outra, porque eu acho que ela mexe muito com o nosso lado passivo de entendimento. Eu acho que ela é belíssima, porque nos mostra coisas que hoje nós podemos compreender. Hoje há ciência para embasar isso. Né? Há um tempo aqui na casa, talvez há uns 3 ou 4 anos, eu brinquei aqui, né? e as sobrancelhas daqueles que não gostam de termos um pouco mais científicos se levantaram, quando a gente fez uma brincadeira de que a ciência hoje, com seus instrumentos ainda dualistas, consegue medir intervalos que são chamados de picosegundos. Não sei se vocês têm ideia do que seja um picosegundo, que é um intervalo de tempo em relação ao segundo. Alguém tem ideia de qual é o percentual de que um picosegundo seja? 1 bilhão? Ainda mais. 1 quintilhão.
né? A gente tem o nanosegundo, a gente tem, enfim, outras, o picosegundo. Um quintilhão para um segundo significa o seguinte: quando começa um picosegundo e o segundo acontece, temos uma relação de tempo maior do que, trazido esta proporção para o tempo em que nós estamos vivendo ou pensamos viver, maior do que aquela do Big Bang até hoje. O Big Bang até hoje passam-se 15 bilhões de anos, que divididos em segundos não dão um quintilhão. Então, se alguém está no reino do picosegundo, na hora que ele for chegar ao segundo, e existem fenômenos dentro do universo quântico que acontecem em intervalos de picosegundos até o segundo, se a gente entra dentro daquele reino, ali está um Maia maior do que o Maia que nós estamos vivendo agora aqui. Essa história ajuda a gente a entender o lado, eu diria, a matriz dessa coisa. Eu queria contar uma outra história para vocês. E aí, voltando à história da ousadia da casa, eu queria pular de tradição. Vamos para um outro lugar, um outro tempo, afastado em anos, afastado em cultura, afastado em língua. E eu espero que todo mundo entenda que tudo que eu disse aqui não significa nada. Porque não há afastamento em tempo, não há afastamento em anos, não há afastamento em cultura, não há afastamento em língua. A forma, por mais diversa que ela pareça, obedece à substância. E só há uma substância. Essa outra história se passa num outro tempo. E, na verdade, também ela nos dá algumas pistas interessantes. Essa passada, Krishna, os dados históricos de Krishna nos falam de 3.000 anos antes da Era Comum, antes de Cristo. Nós estamos falando de algo que vem para 1.800 anos. Todo mundo já ouviu falar de alguém chamado o Patriarca Abraão ou Abraão. Né? A gente aprendeu isso no catecismo, nas escolas cristãs que nós frequentamos certamente. Que Abraão é um pai de 3 religiões e que ele é um dos patriarcas, e foi com ele que surgiu o primeiro chamado de Deus para que alguém assumisse a partir daí um caminho de trazer ao mundo, a partir dos seus filhos, o que nós hoje conhecemos como fé religiosa. Abraão, como Jesus Cristo, é um injustiçado. Se a gente conhece essa história, eu queria focar com vocês num ponto da caminhada de Abraão, que nós vamos procurar ver que tem tudo a ver com essa primeira história que nós contamos. Abraão é muito interessante porque ele nasce numa cidade, no meio de uma cultura, a cultura caldaica, a cidade de Ur, e num belo dia ele ouve um chamado para que deixasse tudo para trás e seguisse ao chamado do seu Deus. El, esse era o nome, chamava um filho para que largasse tudo, que deixasse a casa de seus pais, que deixasse tudo aquilo que tinha, e ele fez. E ele seguiu esse chamado. Mas nós vamos encontrar Abraão nessa nossa história já bastante depois. Porque antes disso tudo, ele ouviu o chamado, ele seguiu com tudo aquilo que tinha, deixando aquilo que não tinha ou que tinha para trás, passou por muitas coisas. Eu recomendo que vocês venham a ler o livro do Gênesis, uma história interessante. E há um momento em que os dois, ele e sua mulher, porque Sarai, a sua mulher, que depois se tornou Sara, o acompanhou todo o tempo, não tinham filhos. E de tanto pedir a Deus, há um momento na história em que anjos visitam Abraão e anunciam que, apesar dos dois estarem na casa dos 90 anos, eles teriam um filho no ano seguinte. O fato se dá, o filho único nasce, chamado Isaac ou Isaac, mas a nossa história aqui vai para depois. E, aliás, essa é uma bela correção daqueles de nós que aprendemos isso no colégio, nas aulas de catecismo. E nessa dança do tempo, focamos essa história de uma forma diversa. Muito tempo depois disso, do nascimento de Isaac, quando ele tinha 33 anos, o filho de Abraão, há um outro chamado. Esse Deus que o havia chamado para que expressasse com plenitude a fé,
ou a certeza de caminhar em direção àquilo que ele não via, faz a ele um outro chamado. E diz assim: Abraão, pega teu filho Isaac, pega servos e pega mantimentos e caminha. Eu vou te dizer o que fazer. Ao longo dessa caminhada, a voz divina continua dizendo a ele, dando algumas instruções. Ajunta gravetos, faz um feixe, prepara uma foice e põe sobre o burro e caminha. Abraão continua caminhando, sem saber para onde. Num outro momento, essa voz torna-se mais clara e diz assim: Abraão, vai em direção ao Monte Moriá, porque lá has de fazer e de me oferecer teu filho. E agora vem uma parte muito interessante. Nós aprendemos primeiro que Isaac era uma criança. Todo mundo que já viu essa história, na pintura, vê um menininho andando junto. Nós estamos falando de um homem de 33 anos. Eu quero que amarres teu filho, Isaac, e o ofereças a mim. Abraão continua. Isaac, ao seu lado, começa a perguntar. Ele vai dizer assim: meu pai, nós vamos sacrificar? Vamos. Onde está o cordeiro do sacrifício? A resposta de Abraão, e essa pergunta é feita mais uma vez, porque eles vão se aproximando do monte. Deus proverá. Continuam se aproximando do monte. Isaac volta a perguntar: meu pai, eis o Monte Moriá à nossa frente, mas eu não vejo aqui, eu só vejo os gravetos, eu só vejo a foice. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá. Quando eles chegam na frente do monte, Abraão dá uma ordem. Ele pede que os servos e o burro fiquem, e ele segue ele sozinho com seu filho. E vão em direção ao monte. E não a Bíblia, o Gênesis, mas as histórias, a Mishnah, são tradições orais que se vêm em volta da Bíblia, que são de tanta tradição espiritual quanto o próprio texto da Torá. Dizem que sobre o monte havia uma coluna de fogo e que somente os dois viam isso. Os servos não viam, muito menos o animal. Os dois vão, chegam à frente do monte. Abraão diz: meu filho, se deite. Ele solta a corda dos gravetos e amarra a Isaac. Amarra Isaac, puxa a foice. Isaac faz uma vez, a última vez, a pergunta: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá. A ordem para o sacrifício era que primeiro fosse passada a foice e depois a queima da oferta. Abraão levanta a foice e quando ele levanta a mão, uma voz soa: Abraão, Abraão, sustenta o teu golpe, liberta teu filho, e eis o cordeiro. Ele olha e há uma árvore perto, está amarrado uma ovelha silenciosa. Ele solta Isaac e vai, traz o cordeiro é sacrificado pelos dois em alegria. Eu agora quero contar alguns pedaços dessa história que não estão na versão oficial. No momento em que Abraão vai fazer esse movimento, ele, Isaac, tem 33 anos. Abraão tem 90. Então a gente pode imaginar que um jovem de 33 anos, com toda a plenitude de sua força física, ceder ao comando de alguém de 90, deitar-se e deixar amarrar para ser sacrificado, não faz para nós muito sentido. Na verdade, quando a gente fala de sacrifício de Isaac, a palavra hebraica que está na Torá e que é usada
não é sacrifício, é akedah, ou amarração. Porque Isaac chega a ser amarrado, mas não é morto. Na hora que Abraão vai passar a foice, há uma voz que manda com que saia. Liberte o seu filho e utilize o cordeiro. Os textos em paralelo das tradições dizem uma coisa muito interessante. E não chegou, que essa suspensão não foi como a gente pensa, quando a mão estava. Os textos mais profundos, mais esotéricos, dizem que Isaac chegou a ser degolado e foi o primeiro a experimentar a ida e a volta do reino da morte. Há textos da Mishnah que dizem isso com toda clareza. Bem, vejamos aqui. Qual a idade de Isaac? 33 anos. Ele submete-se voluntariamente a um sacrifício de amarração e a uma degola, vai e volta e o cordeiro entra em seu lugar. Amarração. Maia. O que é maia? Maia. Agora não se assustem, por favor. É tudo isso aqui. Maia é a força de criação, é a força de manifestação de Brahma, ou de Deus. Maia não é ilusão, como muitas pessoas pensam. Maia não é ruim, como muitas pessoas pensam. Maia é Maia. Ela é, e nós somos, ou iludidos, ou iludimos dentro dela. Se aquilo é Maia, eu queria apontar para vocês uma coisa específica aqui dentro de Maia, sem me fixar na árvore da vida. Essa bolinha vermelha aqui, essa bola vermelha chamada Gevurah, é uma das sefirot, e dentre a manifestação, dentre a forma, né? Lembrem-se que eu falei que há uma substância e há múltiplas formas. Na forma em que a cultura que nós saltamos lá, que nós estendemos agora para Kabbalah, manifesta, Gevurah é um ponto muito interessante, porque aqui está sintetizado tudo aquilo que nós entendemos como coisas que não poderiam pertencer tanto a Deus. Aqui está o rigor, aqui está a justiça, aqui está, poderíamos chamar, a força, e aqui está o que na Kabbalah se define como a vontade de receber. Em Gevurah, nesta Sefirah, está sintetizado tudo aquilo lá fora. Está sintetizado tudo aquilo que caracteriza o processo de que quando Maia deixa de ser Maia para se transformar em alguma coisa parecida com a ilusão. Não é por acaso, e por isso eu contei essa história, que Isaac, ou Isaac, é a figura referencial e referenciada à Sefirah de Gevurah. Porque, como todos os códigos, como todas as tradições, como todos os Vedas, por exemplo, quem vai ler o Veda de forma literal, não vai entender absolutamente nada, ou vai entender muito pouco, porque toda a escritura sagrada possui, como cebola, camadas em que você vai mergulhando no significado codificado ali, à medida em que você vai deixando a literalidade. Isto vale para qualquer escritura, de qualquer tradição, e vale, portanto, para a nossa Bíblia, vale para a Torá. Uma prova disso, se vocês querem ver algo que fala dessa confusão de tempo e espaço, dessas meia horas de milhões de anos, a Torá, que é composta de 5 livros e conta a história da criação do mundo até o final da caminhada do povo hebreu à Terra Prometida, ela foi entregue a Moshe, a Moisés, no alto do Sinai. E a tradição espiritual diz o seguinte: ela foi entregue pronta, com todas as suas letras, com todos os seus 5 livros.
Não foram só os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos, mas toda a Torá inteirinha. Aí a gente pergunta assim, ué, se Moisés escreveu o 5º livro, como é que ele recebeu ela pronta lá no alto? É para quebrar a cabeça mesmo, para a gente entender que a história pouco importa. Quando a gente referencia cada uma das esferas a um dos patriarcas, não é a pessoa física histórica, é uma característica de Maia, da forma universal, que está dentro de tudo e de todos. Na ótica e na forma da Kabbalah é assim. Se nós vamos olhar o Veda, o Bhagavad Gita, tem uma outra formatação. Lá estão os semideuses, lá estão as manifestações de Brahma, Vishnu e Shiva, lá está a Mãe Divina, aqui também está, de outra forma. Portanto, o Givorá, que é Yitzhak, e ele representa isto, ele está aqui. Qual é o símbolo que vem para o nosso entendimento, e mais do que para o nosso entendimento, para o nosso processo de transformação ou de retorno, ou, melhor dizendo, de libertação espiritual? Yitzhak, ou Gevorá, significa a vontade de receber. E essa vontade de receber, em algum momento, quando Maia deixa de ser algo neutro como a manifestação de Brahma e passa a ser algo desequilibrado, quando esta polaridade se desequilibra e deixa de ser harmônica, os polos se rompem, Maia deixando de ser isso, é Gevorá que aparece como face do desequilíbrio. É nesse rigor, é nessa justiça excessiva, é nessa vontade de receber só para si mesmo, que tem origem aquilo que nós chamamos do mal. As traduções cabalísticas remontam ao surgimento do mal como conceito partido a aspirar de Gevorá. Se o mal é o maior alimentador de Maia, porque é a partir do entendimento de que há mal, de que há um conceito ou uma força chamada mal, se isto aqui se desequilibra a um tal ponto, e há tradições dentro da Kabbalah que mostram que daqui surge uma outra árvore, temporária dentro de Maia e mais desequilibrada ainda, e que nós precisamos equilibrar, o que essa história que nós estamos contando aqui fala? Ela fala, tem uma coisa para contar para vocês, que ajuda a fazer sentido nesse quebra-cabeça. Vocês estão vendo esse branquinho aqui do lado? Hesed. Hesed significa em hebraico misericórdia. E é um dos outros aspectos desse Maia divino, dessa força de criação que emanou do inominável. Ora, se o aspecto misericórdia, e que deve ser não preponderante, mas equilibrado, está ligado a devorar por um traço, é importante que Hesed esteja em ação. Eu dou uma mariola para quem adivinhar, não vale quem já sabe. Qual é a figura que está ligada a Hesed? Não, ali é um pouco... a coisa aqui é um pouco patriarcal, apesar de nós termos aqui a grande mãe divina. Abraão está aqui. O símbolo cósmico de Abraão está em Hesed. Isaac está em Gevorá. Jacó, seu filho, está aqui, que é a mesma prefiguração do Cristo. Nós vamos passar já para essa parte aqui, eu espero que a gente tenha tempo, acho que a gente tem. O que faz Abraão? O que a misericórdia faz? Por que nós estamos falando aqui de duas histórias que se complementam? Quando Maia acontece, quando a emanação acontece, nós que somos também a divindade, começamos a mexer nesse jogo, equilibrando ou desequilibrando. Certamente estamos com ele desequilibrado. E muito fortemente existe a chance, de nós todos aqui, a humanidade inteira e vários universos, estarmos desequilibrados em algum ponto aqui.
e muito certamente neste lado. É a vontade de receber para nós mesmos, é querer o bem só para nós mesmos que dá origem àquilo que nós chamamos de mal. O mal não é nada mais do que isso, ele não é uma força separada. Ele é o desequilíbrio da força cósmica, fazendo com que ela, de uma forma, aí sim, Maya vira ilusão, isso aqui vira um Maya ilusório, busque as coisas para nós mesmos, nos dando a ilusão de tempo, de espaço, de dor, de sofrimento, de vitória, de repente, porque devorar como força, a gente se impõe. Às vezes não. Esse processo aqui tem que ser tocado por esse. A misericórdia precisa agir. E o símbolo da misericórdia que é Abraão, nessa história codificada, é chamado pela voz a caminhar, levando ao seu lado o seu filho Isaac. Quando ele leva ao seu lado, ele é chamado a fazer uma amarração. Muitos judeus fazem isso todos os dias e não têm a mínima ideia que quando pegam os tefilim e amarram no seu braço esquerdo, estão fazendo simbolicamente a amarração de Isaac. Sabe por quê? Porque no corpo humano, que é o símbolo, nesse pequeno microcosmos do corpo, está o macrocosmo todo simbolizado, é a mão esquerda, que representa toda esta coluna, e Gevurah significa especificamente a perna esquerda, nem é o braço esquerdo, mas como nós estamos falando de algo, né, que é simbólico também, a amarração que se dá no braço esquerdo, como a dizer, Reset, faça com que Gevurah, amarrada, possa se reequilibrar e participar de algo uno, e não mais de algo partido. Porque, ao contrário do que a gente pensa, e portanto eu comecei falando de Maya, porque isso também é Maya, o final da história não é o bem derrotar o mal, não é o mal ser destruído ou levado aos infernos, não é o castigo ao mal. O final dessa história é um absoluto equilíbrio, de forma que Gevurah amarrado possa se transformar em uma coisa só com Reset, com todas as outras manifestações e com tudo aquilo que em nós está partido, está iludido. Olhando pela linguagem védica, quando nós unificamos a nossa natureza divina na luz, a Trindade se faz uma só. Em nós, Brahma, Vishnu e Shiva se compõem numa unidade. Porque são. Isso aqui jamais deixou de ser unidade. Agora veja que coisa bonita. Vocês sabem de que é feito o cordão do tefilim? De couro de carneiro. Isso se refere, no primeiro momento, àquele carneiro que foi sacrificado em lugar do Isaac amarrado. Bom, onde é que a gente vai achar esse carneiro? E é por isso que a gente tem a ousadia aqui na casa de poder falar das coisas todas ao mesmo tempo, sem temor e sem pudor. Vamos pular no tempo de Maya um pouco mais. Vamos mais para frente. Vamos chegar lá, à mesma Palestina, 1700 anos depois desse fato que nós contamos aqui. Lá vai estar caminhando um ser de raríssima presença espiritual, de beleza espiritual ímpar, chamado Yoshua Bar Yosef, um rabino, e que expressava dentro da sua plenitude de vida tudo aquilo que toda a história e toda a tradição que tinha sido trazida desde os primeiros patriarcas até ele expressava dentro dessa plenitude não só algo bonito, uma história bonita, uma história dramática que nós começamos a... que nenhum de nós ignora que história é essa, mas que expressava dentro dele um modelo que completava em perfeição, em perfeita união, tudo aquilo que estava
codificado antes no tempo e fora do tempo, em Maia e fora de Maia. Esse rabino que caminhava, expressando a plenitude de algo maior do que isso tudo aqui, porque, na verdade, o que Jesus dizia, e disse o tempo inteiro que passou pelo mundo, ao contrário do que muita gente pensa, ele jamais disse, eu sou o Messias. Ele dizia o contrário, ele dizia assim, nós somos o Messias. Mashiach, o Messias, é um ungido. Ungido significa o filho, o rei. E ele dizia, rei sou eu, rei são vocês, porque eu e o Pai somos um. Mas não só sou eu e o Pai que somos um. Eu e vocês somos também um. E acima de qualquer definição de ser, de tempo, de espaço, está essa presença que ele chama de eu sou. E, inclusive, há uma passagem dramática dentro dos seus evangelhos que foi muito mal entendida pelos sacerdotes à época, porque quando Jesus falava, ele se retirava da figura humana e expressava a plenitude desse poder de união crística que unia os opostos. Em um determinado momento ele é perguntado pelos sacerdotes o seguinte, mas quem fala a vocês que nós somos filhos de Abraão? E ele diz assim, vocês nem viram Abraão e falam que são filhos, mas não fazem as obras de Abraão. Vocês sacerdotes. Isso, faz um parênteses aqui, gente, vale para qualquer sacerdote em qualquer tempo, vale para a Igreja Católica, vale para quem se acha enfim, sacerdote de qualquer religião, vale para quem tem atividade dentro da espiritualidade. As obras de Abraão, as obras da misericórdia, a obra de amarração de devorar, de trazer a mão esquerda para dentro da mão direita. Ele também disse isso, lembrem, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Existe outros escritos apócrifos que dizem, ela não saiba para que um dia as duas sejam uma só. Isso foi retirado dos evangelhos chamados oficiais. Não saiba a mão esquerda o que faz a sua mão direita, para que se permita que as duas um dia sejam uma só. Isso foi tirado por se achar sem significado. Voltamos aqui. Quando os sacerdotes disseram, você fica falando de Abraão e você tem 30 anos e nem conheceu Abraão. Ele diz assim, vocês se enganam. Vocês é que se dizem filhos de Abraão e não fazem as obras de Abraão. Mas antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, essa citação ela é tão profunda e foi tão mal utilizada, tão mal. Foi mal utilizada pelas igrejas, porque primeiro pegaram a figura física ilimitada, humana, aquele momento humano, a plenitude humana de Jesus, e disseram assim, esse aqui é o Filho de Deus. E só ele. Tudo ao contrário do que ele mesmo tinha dito. E quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está dizendo assim, antes de que qualquer manifestação de Maia exista, dentro de cada um dos seres, desses universos inteiros, está eu sou. Nós todos somos divinos, nós todos somos Messias, nós todos somos santos. Certamente que isso tudo, para nós, ainda é impotência. Mas estar em potência não significa não estar. Quando a gente acredita que não está, voltamos novamente à história de Narayana, do Maia, que acredita que ser e estar são essas coisas que nós lidamos aí por milhares e milhões de anos, por vidas e vidas. Quando desconectadas da fonte, essa história se torna uma confusão bem grande. E nós podemos, ao contrário de Narayana, não ficar vagando ali uns 20 ou 30 anos até que Krishna pedisse novamente a água que ele estava esperando há meia hora. Nós podemos vagar por milhões de anos dentro do Maia que nós mesmos criamos, se nós não entendemos que antes de que Abraão fosse, eu sou.
Ora, cordeiro. O que fala cordeiro para nós? Aí vamos nos valer das tradições cristãs. Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Jesus? É. Mas é mais do que Jesus? É. É o Cristo? É. Somos nós? Somos. E onde está esse cordeiro? Que, como num segundo ato de um movimento completo, porque, para quem não olha isso em perspectiva, essas histórias podem estar desconectadas ou conectadas pela simples intenção de uma igreja de fazer com que aquele que é o Messias seja referenciado às histórias antigas. Isso é bobagem. Nós estamos falando aqui de coisas mais profundas, mais sérias, que nos permitem, portanto, encontrar piso para a gente saltar em direção à libertação. Esse cordeiro, que num segundo movimento vai aparecer numa tarde perto do Shabat, numa festa de Pêssar, em que o cordeiro era sacrificado também, como fora pedido a Abraão, como fora pedido aos filhos de Israel antes, fizessem todas as vezes para comemorar a libertação do Egito. E Egito, código de Egito, a própria palavra Mitzrayim em hebraico significa restrição, fronteira, limite, a libertação dos limites. Cordeiro, o cordeiro e o cordeiro. Qual foi o último ato dessa história? Alguém que, abrindo os braços numa cruz, numa tarde pré-shabática de Pêssar, em Jerusalém. O que é que a gente pensa? Qual é a nossa grande culpa histórica? É manter com esses braços abertos nessa cruz, morto, pendurado, representado o tempo inteiro, comemorar a sua morte. Ele em nenhum momento falou de morte, mesmo quando estava naquilo que parecia ser morte. Ele, quando abriu os braços ali, vamos lembrar das primeiras palavras. Aliás, vamos lembrar algumas coisas do seu caminho. Ele seguia, e muitas mulheres cercaram, porque ele era um Rav. Ele era um Rav tido como um grande profeta que tinha renascido para o seu povo. Ainda que não se visse como Messias, porque a confusão da figura do Messias com um rei histórico da mesma estirpe do rei Davi, que pudesse pegar em armas, libertar o povo de Israel do jugo político, se confundia um pouco com isso, mas era um Rav que curava as pessoas, que andava, que ensinava, que ia ao templo, que tinha uma presença que naquele momento sacudia Israel inteiro. Falando de alguma coisa um pouco diferente, falando de um amor incondicional, falando de uma cura incondicional de todos os sentidos e dizendo o tempo inteiro que não era ele que fazia. Isso está pontuado em toda a anotação que se fez a respeito da passagem dele. Não sou eu que estou fazendo isso. É Deus que está em mim que faz, mas está em mim, está em vocês, está em toda parte. Ora, no caminho, as mulheres à volta dele começam a chorar. Porque era uma tradição, ainda existe essa tradição hoje no Oriente. Choravam, 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 e ele disse assim, para e fala assim, vem cá, vocês não chorem por mim. Vocês deviam estar chorando por vocês mesmas. Porque o choro aqui não é por quem está mostrando a vocês que essa malha toda pode ser rompida num segundo. E é isso que eu vou fazer agora, quando eu vou estar num aparente sofrimento. Quando eu falo aparente, cuidado, essa palavra não seja mal entendida, como foi uma que eu falei aqui na semana passada. Eu chamei a perversão sublime e sacudiu. Aparente sofrimento não significa forjar sofrimento. Aparente sofrimento significa o seguinte: a plenitude do ser traz a dor e o sofrimento para dentro do concerto de vida, rompe o véu de Maia, e o ato final dessa história não é alguém pendurado na cruz, é alguém de pé, redivivo, 3 dias depois, junto aos seus discípulos. As suas palavras na cruz são: Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os.
há um momento em que ele faz um brado, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Isso é uma coisa ótima para a gente que está nessa luta, porque para ninguém achar aqui, né, que não pode gritar, não pode espernear, não pode cair, nada disso. Do Maia faz parte tudo, então a gente pode sim. E quando ele faz esse movimento e continua ainda assim mantendo o seu estado de união, a morte física se dá e ele é sepultado antes do Shabat para ressurgir 3 dias depois. E quando ressurge, tudo que ele diz aos seus apóstolos o tempo inteiro é assim: eu estou em vós e vós estáis aí. Nós pudéssemos resumir toda a passagem. E mais, não propôs e nem criou nenhuma igreja à sua volta. Ele apenas pediu: ide e realizai aquilo que vistes ser realizado aqui. E quando ele falava em pregar a boa nova, pregar não é pregar no sentido de proselitar, de trazer prosélitos. Pregar significa o seguinte: vai para as pessoas e conta uma coisa, que é uma boa nova, é uma novíssima história de altíssima qualidade, muito boa. Olha, isso tudo é maia. Isso tudo é algo que nós criamos, é uma ilusão, e nós podemos nos libertar disso agora, aqui, já. Alguém fez isso, mas não foi o único. E ele mesmo disse, outra vez, eu estou fazendo aspas o tempo inteiro citando: aquele que entender que essa palavra diz, fará tudo que eu faço e mais. E outros fizeram realmente coisas estrondosas, outros antes tinham feito, mas esse movimento de surgimento desse ser redivivo nos referencia aqui, nesse exato instante, o Cordeiro, chamado Cordeiro de Deus, porque em Yitzhak nós temos a amarração. Na cruz nós temos a fusão. Quando se faz a fusão, e veja, eu vou voltar àquela história, o próprio Mishnah hebraico fala: Yitzhak já tinha sido uma espécie de precursor, porque ele foi ao reino da morte e voltou. Qual é a idade de Isaac? 33 anos. Qual é a idade que a tradição fala de Yoshua Bar Yosef? 33 anos. O que o número 33 quer dizer em hebraico? Gal, ou Gilgal, o ciclo completo. Significa mais ou menos a chegada do Narayana de volta na beira do Krishna. Ele diz assim: olha, você tinha que me trazer um copo d'água meia hora atrás, eu estou aqui esperando. Quando esse ciclo completo se fecha, deixam de existir a morte como conceito, e aí a gente passa a entender tudo que o conceito de morte tinha dentro dele mesmo, aquilo desaparece e morte passa a ser outra coisa. Morte passa a ser o estado que nós estamos. Como se estivéssemos dormindo, num sono permanente, mergulhados nesse maia, desequilibrados, desamarrados. E mais do que desamarrados, rompidos. Então a amarração deve levar a uma fusão. E mais um dado histórico, esse dado histórico nos fala, ao contrário do que se pensa, a cruz em que Yoshua Bar Yosef foi pregado, ou amarrado também, não tinha essa forma que a gente imagina, apesar desse símbolo ser bastante interessante. O símbolo das duas linhas que se cruzam, vertical e horizontal, ele fala de coisas mais profundas do que isso. Mas a cruz, e esse dado foi corroborado por algumas pesquisas históricas que mostraram as crucificações que eram feitas em Roma, havia duas formas de cruzes. Uma era um travessão pendurado em várias cruzes, que as pessoas ficavam penduradas ali naquele travessão, não tinha a parte de cima, aquele tronco onde você se encostava. E o segundo
se fazia muitas vezes em troncos feitos sob a forma de Y. Então, aqui nesse desenho da árvore da vida, mostra exatamente o seguinte: Hesed, Abraham, Givorá, dão origem a Jacob e a Yosef. Yoshua, o nome Yoshua, que é Josué, é o nome do maior, um tzadik que ajudou Moisés o tempo inteiro, que depois assumiu o comando do povo de Israel e levou Israel a entrar na terra prometida. Isto aqui, Tiferet, essas duas aqui, Yesod, estão Jacob e Yosef. Esse processo daqui, desta linha, e nesse Y, mostra o processo interno de cada um de nós tem que fazer para permitir que a nossa misericórdia e a nossa, vamos chamar de justiça, ou de querer receber para nós mesmos, possa ser unida e centralizada, de forma que tudo se equilibre. Quando isto acontece, o véu de Maia se rompe. E quando aquele ser foi para a cruz e se entregou em sacrifício, ele jamais quis dizer assim: façam isso como eu estou fazendo, se sacrifiquem, se entreguem à dor, né? A dor é boa para salvar. Ele jamais disse isso. Ele disse assim: se a dor tiver que vir, porque nós plantamos tanta dor ao longo da nossa caminhada, que a colheita ainda vem como dor, vamos esperá-la assim, com Gevurá bem amarradinha. Porque se nós fazemos isso com absoluta coragem, isso não significa se render ao sofrimento, significa transformar o sofrimento. Se nós fazemos isso com absoluta coragem, as respostas vêm e o símbolo que aparece e vai tomando o lugar da dor é o da ressurreição. E ressurreição pode ser aplicado a vários pontos da nossa vida. Em que nós precisamos ressurgir? Aonde que eu estou morto e preciso? Vamos então trabalhar como Abraão, que amarrou Isaac, porque na hora H vai aparecer o cordeiro. Na hora que o cordeiro aparecer, o nosso trabalho está feito. Então, voltando às duas coisas, eu acho que a gente chegou a um ponto que eu posso parar de falar. Eu não vou continuar aqui, mas se a gente fosse voltar para a tradição de Krishna, nós sairíamos dessa história com Narayana e iríamos para o ápice da sua passagem, que foi aquilo que está relatado no Bhagavad Gita, a relação de Krishna e Arjuna. Mas fica para a próxima vez. O que eu quis fazer hoje aqui é que a gente pudesse entender que estamos vinculados à Maya enquanto quisermos estar. Nada, nenhum espaço de tempo, nenhuma encarnação, nem nenhum conjunto kármico nos obrigará a estar presos. Porque haverá sempre a condição de nós rompermos esse véu e os anos se transformarem em horas, as horas se transformarem em minutos, os minutos em segundos, os segundos em décimos, em milésimos, em milionésimos, até picosegundos, e isto tudo se transformar no agora, onde não há tempo, onde não há nem mesmo espaço, onde só existe eu sou. Para a gente chegar aí, as escolas espirituais todas nos fornecem meios, porque a pergunta que sai: e aí, o que eu faço para atingir eu sou? Eu acho que nós todos sabemos, a gente não vê aqui o tempo inteiro, a gente vai em qualquer tradição espiritual que esteja embasada na busca da verdade, porque nenhuma delas encontrou a verdade em plenitude, nem nenhuma delas é dona da verdade. Todas elas vão nos dizer:
Maurício está cantando aqui o tempo inteiro. O perdão só vai existir enquanto nós estivermos mergulhados em Maia. Porque perdão é uma ponte que precisa ser lançada para que a gente saia dessa morte. Portanto, o perdão tem um poder prático enorme. Aliado ao perdão, existem outros trabalhos, que a meditação, que a própria oração, sob a forma que for. Vocês viram o Otton ler sobre o estado de oração, a atitude devocional, que prescinde da palavra, mas que não precisa abdicar da palavra, né? Aliás, hoje eu quero contar, outro dia eu contei aqui, a história que também, a gente falou muito hoje, de Yoshua, de Jesus, e ele, na sua passagem, ele exemplifica, porque é um modelo, quer dizer, todo trabalho espiritual, todo código, a Torá, os Evangelhos, os Vedas, o Gita, enfim, o Alcorão, o Tao Te Ching, são todos códigos que vão escondendo e vão revelando ao mesmo tempo a verdade de acordo com o nosso mergulho. E aí, na passagem de Jesus, eu já contei isso aqui há umas 3 semanas atrás, há várias abordagens da forma de oração. E que todas são válidas, depende do estado que a criatura esteja em Maia. Então, se eu estou muito desequilibrado para Gevurah, ou se eu estou muito desequilibrado para Hesed, porque, acreditem, Hesed pode estar desequilibrado. As pessoas pietistas demais, né, que tudo, sabe, essa bondade que é uma coisa desequilibrada, está aqui também. Então, dependendo de onde nós estivermos, a oração para nós terá um sentido. E aí a gente pode orar pedindo, falando, até gritando. Deus vai escutar de qualquer forma. Ele não é surdo, tem toda razão, Capi. Aliás, ele não só não é surdo, como eu não preciso falar para Deus. Se eu tirar todos esses véus de ilusão que a gente criou, se romper toda essa maia, Deus vai aparecer lá de dentro. Até que não haja dentro, nem fora, nem noite, nem dia. Até que a palavra cesse. Mas enquanto não cessa, vale. Né? E vale mesmo. Porque eu passo todos os dias ali na Rua do Ouvidor, esquina de Rio Branco, por um ceguinho, que ele consegue tudo que ele quer. Anteontem eu passei por ele estava com um prato de camarão, arroz, um belo pirê à sua frente comendo. Esse foi o quadro que eu vi ontem. Hoje eu vi o seguinte quadro. Nada na frente dele, mas ele dizendo assim, será que o cego não vai almoçar hoje? Eu diria a vocês que certamente ele almoçou. Como ele almoça todos os dias e ele é bem gordinho. Então, funciona. Olha, eu posso escolher uma forma, eu posso escolher outra, eu posso estar melhor acomodado em uma determinada forma, até que isso tudo se unifica. Mais uma coisinha só. A tradição cabalística diz que cada bolinha dessa aqui tem uma árvore inteira dentro dela. Cada bolinha dessa tem uma árvore. Dentro daquela outra bolinha que tinha uma árvore, tem uma outra árvore. Tem uma outra árvore, tem uma outra árvore, tem uma outra árvore. Até que a gente vá unir. É isso, gente. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. Olha isso. São 9h15, a gente já está... Você falou a bolinha perigosa é essa aqui. Que seja assim. Quando você fala de Abraão e outros, né, que tem a sua energia mais concentrada em outros, quer dizer, tá, como você falou, administra bem a misericórdia. Então, de repente, cada um pode administrar melhor a misericórdia, a outro, sei lá, não sei quais são as suas outras formas de chegar a isso. Aqui não tem ninguém, tá? Aqui é fora da forma. Mas eu pergunto o seguinte, se nós tivermos mais em reza, ou mais em tirando o Gevurah, porque o Gevurah sozinho ali não estraga. Mas se tiver mais em reza, por exemplo, na misericórdia, ou mais no questionamento, que eu não sei se corresponde a um questionamento, não sei, já fica caminho andado, quer dizer, o negócio é não ficar aqui, né? O desequilíbrio para esse lado esquerdo, ele gera uma opção de coisas. É um estudo que você vai, quer dizer, a Kabbalah é um processo muito profundo, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui de algo de conhecimento e de ação. É o que eu digo o seguinte, nós estamos aqui... É a ação de conhecer e de reequilibrar, de transformar, nós de mudar. estamos aqui, a impressão que eu tenho é que nós estamos buscando
o entendimento para sair da armadilha de mergulhar. Então, querer receber só para si. Então tem uns que estão mais no lado devocional, né? O cristão, o evangélico, o devocional, então, o outro está mais aqui, nós estamos aqui, né? Querendo respostas. Para chegar ali, é isso que eu estou querendo saber. Esse desejo de vai trazer esse equilíbrio de qualquer maneira. Claro, essa atitude interna de busca vai, claro. Não, porque veja bem uma coisa, lógico que a gente não tem nem tempo, nem a gente ficaria aqui, pois não, Rosa quer nos ajudar. Eu vou passar o microfone para você. Mas o pessoal lá de baixo. Peraí, vamos ver se a gente atinge aí você. Passa a mão rosa. Nenhuma sefirá é ruim, né? Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que na sefirá de Geburá você tem o desejo de receber. E o desejo de receber para si mesmo, quando você quer só receber para si mesmo, ele passa a ser uma coisa perigosa. Agora, o desejo de receber, ele é fundamental, é para isso que nós estamos aqui. Nós temos que ter o desejo de receber para compartilhar. Quanto mais desejo você tem de receber para compartilhar, melhor é. Né? Quanto mais você tiver, mais vai compartilhar. Então, o desejo tem que ser completado. Desejo de receber para compartilhar. Perfeito. Eu falei que eles não falavam sobre Kabbalah, mas a curiosidade vai falar. Geburá seria julgamento também, né? Poderia ser interpretado como julgamento. Olha, tudo aquilo que surge do desequilíbrio do desejo de receber, né? E aí quando você quer só para você, surge como fruto disso e o julgamento também. Né? Porque o julgamento, o que é o julgamento? Na verdade, você está olhando todas as coisas como te impedindo, no fundo, de receber aquilo que você quer receber. Então você está o tempo inteiro projetando no outro, jogando em cima do outro, julgando o outro nesta posição. Porque quando você não recebe só para você, aquilo te afeta e você julga. E aí, logicamente, isso se torna mais complexo, se torna uma cadeia de coisas que vão tomando outras aparências, que vão ganhando outras formas, mas no fundo, se você espremer, o caroço é esse. Né? Quando eu começo a julgar, a condenar alguém, a fazer alguma coisa, eu estou olhando num ponto de desequilíbrio. E vejam só, a gente está falando só de Geburá, como bem disse a Rosa, não há nada ruim aqui, porque no final das contas não há bem e mal. O que há é algo que faz com que esses dois conceitos desapareçam. Quando a gente pensa isso, a gente fala, mas caramba, né? Será? Arroz também. Vamos lá, Arroz. Exatamente sobre essa questão do bem, como é que pode desaparecer? Como é que a gente pode lidar com isso? Né? Se a gente foi tão bem educado a distinguir o bem e o mal, a andar na linha certa, a fazer o que é devido, como é que agora eu vou trabalhar, né, essa mudança de paradigma na minha cabeça? Aí a gente olha para Abraão e para Isaac, né? Vê todas essas histórias, né? Como é que ele não percebeu onde é que estava, né? Eu devo fazer isso, não devo fazer isso? Isaac olha para aquele pai e fala assim, que pai é esse, meu Deus? Que quer me matar? Né? Ele está certo, está errado, está maluco? Tem que ser para ele? Né? Aí vem a questão da confiança e da entrega. Abraão confiou no pai. Isaac confiou no pai. Jesus confiou no pai. Né? É aí, né? Na questão da entrega, da confiança. Aí que a gente vai discernir. Isso aí. Gente, como vocês estão colaborando bem, que maravilha. Então, é isso mesmo. O fato, como bem lembrou a Rosa, como bem lembrou a Rosa, essa entrega que a gente vai... Quando a gente vai olhando, né, esse jogo de forças, quando o Maia sai de cena, essa entrega ao pai, é a entrega a uma figura que mostra que o pai e o filho somos um. No final dessa linha é um círculo. Né? Por isso Isaac tinha 33 anos, né? Por isso o número 33 em hebraico é galo, que significa ciclo, completude, o alto da montanha, enfim. Olha, gente,
tempo, se a gente for falar aqui, a gente fica muito tempo qual é a ideia da gente aqui, esses poucos minutos que a gente tem. E eu espero que a gente possa ter conseguido hoje. É sair daqui com uma vontade interna, né, estabelecida, de fazer movimentos que nos libertem. Isso passa por essa entrega, isso passa pelo perdão, isso passa pela confiança absoluta, pela certeza, né, que Abraão teve, que Isaac teve ao olhar absolutamente confiante no seu pai, como entender que o bem e o mal não podem ser compreendidos como coisas existentes, porque senão Deus, ou que nós imaginamos ser o Criador, seria alguém que nós, aí sim não tem como entender, né? Se o mal existisse realmente, ele não poderia estar dentro de Deus. Isso é que a gente faz. Então eu tenho que tirar ele de Deus e colocar onde? Na hora que eu faço isso, que Deus é esse? Que errou, né? Deixou surgir um conceito fora dele chamado mal, que deu tudo errado. Bom, eu quero dizer o seguinte, no nosso Pentecostes lá em Mendes, esse será o nosso trabalho prático. Então se preparem, aqueles que venham a Mendes conosco. Nós precisamos sair dessa prisão. Nós precisamos nos libertar e entender que essa dualidade de bem e mal não pode mais nos dominar. Nós precisamos, e aí voltamos lá ao Krishna. O Krishna, quando falava Arjuna das 3 gunas, eu tenho repetido isso aqui de uma forma intensa, uma delas é muito boa, e as outras 2 têm uma mais ou menos e uma muito ruim. Né? Então, a muito boa pode parecer aquela que a gente quer agarrar de cara, né? Satya. Se eu sou um sático, eu sou o cara realizado. Aí Krishna chega assim para Arjuna e fala assim, ó, engano seu, meu amigo. Não é não. É realizado quem se liberta das 3. E aí? Quer ver uma outra história dessa tradição? No final do Mahabharata, Yudhishthira, que é um dos 5 irmãos, que também são códigos, igual Abraão é código, igual Isaac é código, os 5 Pandavas são códigos. Nós somos eles. Ele que é o rei, ele que é na verdade, o filho de Dharma, um dos semideuses, ou um dos deuses, né, que já são menores. Eu acho que os Vedas, então, também têm uma riqueza absoluta. No final da história, morreu todo mundo, a batalha terminou, eles voltaram para o reino, morreu todo mundo. E os que combateram a batalha contra eles, quando ele chega na porta do paraíso, Yudhishthira é o último, seus irmãos já tinham ido, ele chega na porta, e aí quando ele chega, um anjo está na porta do paraíso e fala assim, bem-vindo, Yudhishthira, pode entrar. Aí ele vai, só que ao lado dele estava um cãozinho, que o acompanhou, magrinho, o tempo inteiro. E ele se afeiçoou àquele cão, e quando ele vai entrando, o cão não. Mas como não? Eu não vou entrar sem ele. A discussão se dá, e no final das contas, quando ele diz, então, se ele não entra, eu não vou, o cão aparece com a sua verdadeira forma, Dharma, seu pai, estava disfarçado sob a forma de um cão, e a última prova de Yudhishthira é vencida quando ele entende, eu não posso estar separado de nenhum, mas não era a última, era a penúltima. Porque aí ele entra no paraíso. E a primeira coisa que ele vê, lá no paraíso, são todos os seus desafetos. É do Duryodhana, é todo o pessoal dos Kurus ou dos Kauravas, que deveriam estar no inferno, estão no paraíso. Aí ele quer saber dos irmãos. E quando ele olha, os irmãos estavam no inferno. E aí ele começa a parecer que vai ficar louco, até que ele ouve dentro dele mesmo uma voz e diz assim, Yudhishthira, isso tudo é maia. Fique em paz. E quando ele percebe a paz acontecendo, as coisas vão se transformando numa coisa só, e os seus irmãos se libertam do inferno, e aqueles que estavam no paraíso se recompõem, e tudo fica e volta à unidade. Eu sei que é duro para a gente isso, eu sei que os nossos conceitos de bem e mal ainda estão muito arraigados, eu sei que a gente julga, mas, gente, chegou a hora de acordar. Vamos tentar fazer rapidamente esse despertar. Vale a pena. Não sei se alguém tem mais um comentário.
como a gente tem feito, Maurício, acho que a gente pode cantar com oração também. Né? Vou cantar uma coisa sua hoje. O que você... Assistindo essa música aqui, na realidade, esse Te Amo, Sou Grato, Sinto Muito, Amor, eu não vejo no sentido de você estar perdoando alguém, não. Assim, a você mesmo. Eu estou me perdoando porque eu olhei no espelho e vi alguma coisa que não sou eu. Eu acho que esse refrão essa coisa colocou, não, mas cai bem aqui na casa. Eu nem assisti a Aí certamente que cai bem. Já deu o refrão. Pode. O outro quer falar. Peraí. A história de um mestre zen com seu discípulo, o discípulo aflitíssimo, perguntando ao mestre zen: mestre, diga-me, por favor, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O mestre olhou e disse assim: a única coisa que eu posso responder é que eu vou para casa. Pode ser. E eu sugeri, já que você falou de mestre, vamos terminar. Muito tempo que a gente não faz isso, com o mestre se aproxima. Por que razão? Quando a gente fala de mestre, nós não estamos apontando para um mestre externo. Não há mestres, na verdade, há um mestre, e esse mestre está dentro de cada um de nós. Há um Mashiach, o Messias, que está dentro de nós. Cantemos Águia e depois o mestre se aproxima. Então, se quiser apagar a luz, para tirar a inibição. Perdoe as lembranças que fizeram de mim o que não quis ser. Passo a régua nos temores que projetam cenários que não mais quero ver. Me liberto do coração que deseja voar. Todos da casa cantassem. Quem estiver lá embaixo também. Essa é a nossa oração. Não vou mais ruminar o passado. O que não presta, deixo de lado. Não vou mais projetar nada triste. Meu futuro é luz e já existe. Quero ser águia nas alturas, sem medo de noites escuras. Começo agora, nova vida, crescer as asas, tô de partida. Perdoo as lembranças que fizeram de mim o que não quis ser. Passo a régua nos temores, projetos sinais que jamais quero ver. Liberto o coração que deseja voar.